Bom, se você ainda não percebeu, quero deixar claro que o foco das minhas operações está sempre no volume, no combustível que faz o mercado andar, parar e mudar de direção. Gostaria de falar que entender volume não é difícil. Primeiro, uma vez que as leis básicas de oferta e demanda sejam entendidas. Segundo, se você esquecer seus indicadores de preço e começar a estudar o volume e as armadilhas do dinheiro esperto, você começará a operar do mesmo lado dos grandes institucionais e dos operadores profissionais. Suas decisões na bolsa serão tomadas de forma muito mais clara e consciente. Você vai perceber que finalmente consegue ler os gráficos, uma habilidade muito rara que poucas pessoas compartilham. Agora, vamos voltar para um exemplo que pode facilitar seu entendimento sobre o volume. Você tem que usar a sua imaginação agora, mas acho que você já percebeu que assim fica mais fácil. Os conceitos são transmitidos naturalmente e acho que você não vai esquecer tão cedo essas histórias que eu estou contando. Muito bem, vamos pensar agora no acelerador do seu carro. Pense no acelerador do seu carro agora. Acredito que aqui a maioria dirige, né? Então, compare o volume com o pedal de acelerador do seu carro. Durante uma subida, quanto mais íngreme ela for ficando, mais energia você precisa para deslocar o seu carro, mais volume, mais combustível você vai precisar. Você vai ter que pisar mais no acelerador. Imagine que você está subindo uma ladeira e que ela está ficando cada vez mais íngreme. Bom, então, você vai subir na ladeira, cada vez mais subida. Então é preciso pressionar ainda mais o acelerador. É preciso cada vez mais energia e combustível para fazer com que o seu carro se desloque subindo a ladeira. Se você tirar o pé do acelerador, a lei da gravidade vai atuar contra e seu carro vai descer ladeira abaixo. Bom, isso é lógico e fácil de entender, ok? Agora, como é que no mercado funciona isso? Bom, eu estou aqui falando de um carro na subida. Agora eu vou usar esse mesmo conceito para falar do mercado, ok? Podemos dizer que uma tendência de alta, ela pode ser comparada à subida de uma ladeira. Enquanto houver volume, ou seja, enquanto houver combustível, a tendência continua. O carro continua subindo a ladeira. Agora, se você tira o pé do acelerador e o carro continua subindo, ele está subindo pela força da inércia, simplesmente porque está embalado. Não há mais combustível para ele continuar subindo. E você sabe que esse movimento é insustentável. Ora, você tirou o pé do acelerador. Como você quer que ele continue subindo? Daqui a pouco ele perde o embalo. Seu pé já não está mais pressionando o acelerador. Já não tem mais combustível como tinha antes. Mas simplesmente o embalo que ele pegou é o que está fazendo o carro andar. Meu amigo, em uma situação dessa, como você não apostar que o carro vai parar ou até mesmo descer ladeira abaixo? Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Esse indicador se chama Satus Force. Esse indicador é um volume direcional ajustado ao movimento dos preços e com ele você vai ser capaz de ler e entender as forças que realmente movem os preços. Está vendo aqui durante essa alta? Olha a quantidade de combustível que foi consumida para fazer esse movimento. E olha só até onde o carro conseguiu chegar. Começou a subir a ladeira, teve que pisar no acelerador. No segundo movimento, que fez o carro andar ainda mais, o acelerador foi pressionado novamente e foi pressionado com mais força ainda. Agora, no movimento seguinte, olha como houve uma queda gigante no volume. Mas olha lá, o carro continua avançando, ele continuou subindo a ladeira. Isso aqui já não é um movimento lógico. Menos volume, menos combustível, o carro avançando mais que o movimento anterior. Isso já é um baita sinal de fraqueza. Isso vai contra a lei da gravidade. O pé já não está pressionando tanto o acelerador e o carro consegue avançar ainda mais. Você consegue me explicar isso? Pois é. Realmente existe uma divergência aqui entre o preço e o volume. Qual que é o resultado? Queda, né, pessoal? O carro desce ladeira abaixo. Pessoal, esse indicador é muito importante no nosso dia a dia. Ele nos ajuda muito a tomar decisões. O nome dele é Satus Force. Você só vai achar esse indicador nas nossas plataformas. Quem ainda não tem, basta se logar na sua conta da XP e inserir esse indicador chamado Satus Force. Ele é exclusivo para os nossos alunos. Para você acessar, você precisa ser cliente da corretora XP
e ter a assessoria da Equipe Trader. Tem um link aqui nessa página que vai te mostrar passo a passo para acessar. É muito importante, pessoal, que você acesse, pois essa é uma das principais ferramentas para o estudo e tomada de decisão desse curso. Nesse exemplo, está ainda mais claro. Olha o indicador Status Force. Ele está mostrando que o mercado está subindo cada vez mais, mas sem volume, pessoal. Nesse exemplo, antes de acontecer o movimento de ladeira abaixo, houve uma pausa para que os grandes players pudessem distribuir seus ativos para a grande massa. A queda não aconteceu logo em seguida. Somente depois dessa pausa da distribuição, aí sim depois veio o grande movimento de baixa. Ô Sato, mas, cara, esse é um assunto que eu acho que a gente precisa debater um pouco mais, conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque se a gente está falando que isso é o combustível do mercado, é o que move o mercado, é o que faz o preço subir e depois parar de subir, né? Então, eu acho legal a gente discutir e explicar melhor isso, porque vai subir, não tem combustível. Até onde que vai subir, quando que a gente consegue identificar que esse combustível acaba e o mercado, né? Desenha lá, Sato. Desenha pra gente na tela. Então vamos lá, Matheus. A gente tem uma alta, ok? E aqui a gente tem um Status Force. Volumão. Ok? Tá. Aí a gente tem um novo movimento de alta. A gente vê o Status Force diminuindo, ok? Aí o mercado faz novamente um topo. O Status Force faz isso aqui. Primeiro, a gente está vendo o deslocamento de preço continua altista, ok? Topos acima, topos cada vez acima. Só que a gente consegue ver que não tem mais combustível no mercado, tá vendo? Cada vez menos volume. Exatamente, Osnei. Esse é um sinal do quê? Que o mercado está sem Demanda. Sem demanda. E a perda desse controle, desse volume maior aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, estopo? Tá vendo que aqui teve um player que girou, né? Sim. Conseguiu girar o preço. Sim. Ó. O que a gente vai buscar agora? A gente não vai vender, não, o mercado perdeu combustível, vai cair. A gente tem leitura de fraqueza aqui, tá? Que é o primeiro passo. Primeiro passo, você já tá dentro do mercado. Aí a gente vai olhar o quê? Essa linha. Você vai então destacar o topo do maior volume. Isso. Do maior Exatamente. volume. E você considera o topo do maior volume, que é o controle do player. Exatamente, Osnei. Tá. Exatamente, esse volumão, esse ponto aqui que fez o preço girar. Tá. Aqui teve um institucional que fez o preço girar para baixo. Tá. Para ele fechar esse volume, já é o primeiro sinal. Tá. Só que por inércia, o mercado continuou subindo. Essa por inércia, tem dois exemplos. O primeiro é que o Sato deu mesmo. Tem uma caminhonete subindo a ladeira, um carro subindo a ladeira. Se ele para de acelerar, põe no neutro, o carro continua subindo mais um pouco. Por mais um período. Por mais um período. Claro que já mais devagar e sabendo que daqui a pouco ele vai cair. E tem outro exemplo que fica legal também. De repente o Alessandro, que a gente falou que ele importa iPhone, de repente ele entrou comprando Isso. dólar nesse movimento aqui, que ele precisava comprar $1 bilhão. Vamos supor que foi um head. Um head do Alessandro, porque ele vai ter que pagar o container de iPhone. Isso. E aí lá em cima, Matheus, naquele ponto onde o Sato matou, Terminou. o Sato deu liquidez para ele ali. Isso. Acabou o fluxo. Acabou o fluxo do Alessandro. Alessandro, só que o mercado se animou. Cara, o mercado é pra cima, tal. E aí, ele chama os outros menores players pro mercado. O Alessandro provocou Essa alta. e provocou nos outros Perfeito. players, bolsa 100 mil pontos, bolsa não sei quantos mil pontos. E aí eles, vamos comprar. Só que daí já não são fortes como o Alessandro. Por isso que o Force ali, a força do Sato, já começa a denunciar que são pequenos players. E os profissionais já começam a ver o mercado sem demanda, que esse fluxo aqui acabou. O combustível acabou. O combustível acabou, tá? E aí a gente vai procurar o quê? Quando o preço perder essa linha aqui, a gente vai o quê? Procurar, nesse ponto aqui, vendas. É aqui que é a hora que a gente vai entrar vendido no mercado, colocar um stop acima desse topinho aqui, que é o último sinal
que o mercado atingiu Tá. sem demanda, acabou o combustível, a gente vai abrir venda exatamente no ponto desse, né? E vai tentar pegar o quê? Uma queda dos preços. Por quê? Porque como esse fluxo do Alessandro era um fluxo que tinha limite de contratos e acabou... $1 bilhão. $1 milhão e não tem mais fluxo para continuar o movimento, e a gente tem ferramentas para monitorar isso, a gente vai procurar apostar o quê? Pelo menos que o preço vai voltar na onde? Antes do Não. nível anterior. Eu acho que uma explicação até melhor. O Alessandro, ele causou um desequilíbrio no mercado. Então você está apostando que o mercado vai se equilibrar de novo. Exato. Vai voltar. Vai voltar nos níveis anteriores. Isso, vai se equilibrar. Porque o Alessandro comprou, ele causou desequilíbrio no mercado. Agora você está apostando que ele volte a ficar equilibrado. Exatamente. E esse exemplo exatamente tem aqui, Sato, ó, na tela. Você separou aqui, ó. Vou dar um exemplo agora aqui direto no MetaTrader 5, que os alunos vão ter acesso, ok? A gente vê essa onda, a mesma onda que eu desenhei aqui, ó. Alessandro. O Alessandro, né? Um exemplo. Comprando. Comprando nessa perna de alta aqui, tá? 55.566 contratos, tá? Nesse nível. Aí tem que marcar esse topo, no caso. Isso, a gente marca esse topo aqui. Faz uma reta nele. Imagina uma reta aqui, pegar um lápis só pra... Aqui. A gente marca aqui, ok? Tá. Nessa subida aqui subiu com 55.506 contratos, a pernada do Alessandro, ok? Aí caiu com 8.300 contratos, o mercado continua subindo na inércia, só que olha aqui, o fluxo diminuiu 50%. Fica claro no força ali embaixo. Exatamente, 50% aqui, ó. Mais de 50%. Tá sem força, né? O mercado aqui tá rompendo o topo, a tendência tá de alta, só que o Satos Force tá denunciando isso pra gente. E quem opera rompimento de topo, Tá comprando. tá comprando. Tá comprando nesse momento, apostando que esse cara aqui tá forte, que vai continuar subindo. E realmente pode, Osney. Pode entrar um outro Alessandro, né? E comprar mais $1 bilhão. Mas tem que defender essa linha aqui. O preço tem que continuar acima dessa linha. Que é o controle. Essa Chama de linha controle. aqui é o controle. Essa linha que deu esse primeiro giro é o controle do institucional, ok? Tá. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante vocês sempre traçarem uma linha aqui, ó, nesse topo. Por quê? Quando o mercado, você já viu que secou a demanda do mercado, né? Tá sem demanda. E ele vem perdendo, fazendo um rompimento falso nesse nível aqui, a gente vai procurar abrir venda aqui, como eu desenhei ali, para pegar esse movimento aqui, ó. Depois você vai explicar, né? A armadilha, né? Sim, eu vou explicar isso durante o curso. Vai explicar a armadilha. Mas aqui eu tô dando já um resumo para a pessoa entender que Isso o é uma motivo armadilha de topo. é uma armadilha de Vai topo. lá, rompe. É uma mola de topo, Osney. Uma mola de topo. Uma mola de topo. Tá. E o motivo dessa queda, tá? Não foi que esse cara entrou vendendo aqui. O motivo da queda foi esse cara que se posicionou aqui, ó. Tá? Que vendeu com o Alessandro. E ele sabe que foi um fluxo atípico, que ia secar durante o pregão. Um desequilíbrio. Um desequilíbrio, que tinha um momento para acabar. E quando ele monitorou que acabou esse fluxo, ele entrou buscando o quê? O equilíbrio, jogando o preço no quê? Nos patamares anteriores, ó. Você vê que ele volta justamente no patamar anterior, no fundo, ó. Aqui é um ponto já para começar a zerar, tá vendo a posição? Legal. E realizar o lucro. Top. Então, é Dúvida? simples de entender. Não é eu difícil. não tive Muito dúvida. claro, Alguma dúvida, pessoal? Muito claro. Ok. Esse indicador aí, um indicador, É um simples indicador, né? junto com o bookmap. Junto com o Bookmap. Aí a gente vai olhar a nanoestrutura aqui no Bookmap pra gente ver, pô, tem score aqui, tem parceiro pressionando os preços? Aí sim, Osney, depois de um sinal que o mercado tá sem demanda, aí sim eu vou procurar o quê? As escoras. As escoras na venda e eu vou tentar seguir o agressor nessa batida, porque eu já tenho indícios. Aí agora ele se segue o agressor. Aí eu sigo o agressor. Naquele movimento ali. O que eu não sigo o agressor é nessa subida aqui, entende? Que o Alessandro tá comprando. Porque, primeiro que eu não conheço o Alessandro. Se ele ligasse para mim e falasse, Sato, eu vou comprar $1 milhão De dólar. de dólares. Pode ser que ele fosse comprar 10 Isso. e tivesse... Aí eu ia comprar, mas eu não tenho essa informação. Entendi. E aí eu corro o risco de eu comprar no movimento final, de eu comprar aqui, achando que ele tinha mais, entende? Isso é o final do movimento. É o que acontece no mercado hoje. Quem tenta antecipar os players, né? Tá. Então, de novo, aqui a gente tem causa Temos a causa do aqui. desequilíbrio Exato. provocado pelo Alessandro, que entrou comprando dólar para pagar os iPhones dele. E depois você tem lá o efeito, que foi o movimento Exatamente. voltando ao equilíbrio.
E é que é muito importante, no começo, né, quando eu comecei a operar, em 97, o que eu achava? Eu achava que tinha player comprando e que tinha player vendendo, que eles estavam vendendo durante a baixa e comprando durante a alta. E é o inverso. Tá. Eles estão aproveitando do fluxo do Alessandro para desovar a níveis altos e depois vir buscar a preços baratos, entende? Entendi. Essa é a chave mental que o aluno tem que ter. Essa é a mudança. Essa é a mudança. É uma quebra de paradigma. E é legal que ele vai contra tudo e contra todos. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. É o contrário. Tá subindo, rompendo topos e fundos ascendentes. É para comprar. E ali ele já identificou que tá sem demanda. Acabou os lotes. Perfeito, Snei. Tá bom. Ok? Acho que ficou claro. Legal, ficou ótimo. Valeu, Sato.